a Valitec Comandos Elétricos, situado à Rua 6, número 180, aqui da cidade de Valinhos, no Jardim São Marcos, executa trabalho de desenvolvimento, projeto e montagem de painéis. Nós somos produtores de painéis elétricos. O nosso carro forte de produção é realmente a montagem de painéis. Estamos vendo aqui mais um trabalho em fase de término, ou em fase quase final. Evidentemente, ainda falta ser colocado no gabinete, onde estarão também acoplados os botões de comando, os acionadores, os fim de cursos e coisas dessa ordem. Este painel, ele irá funcionar uma máquina de cartonagem para impressão de papel em papelão. Muito bem. Esta máquina é desenvolvida mecanicamente pela Flexo Brasil, situada aqui em Valinhos. E nós somos parceiros dessa empresa e desenvolvemos a parte eletroeletrônica destinada ao acionamento desta máquina em questão. Nós aqui da Valitec somos uma empresa de pequeno porte, porém com uma estrutura eletroeletrônica de ponta. Nós desenvolvemos painéis elétricos, fazemos o projeto e desenvolvimento, como já dissemos. Todo o nosso projeto e desenvolvimento, ele baseia-se em um sistema funcional, iniciando pela simulação. Antes mesmo do cliente comprar algum componente ou firmar algum contrato conosco, na execução de algum painel, ele poderá ver o seu projeto funcionando em sentido simulado. Nós usamos aí o desktop para simular os painéis antes que o cliente se comprometa em montá-los, sabendo de antemão como a máquina irá funcionar. Muito bem. A partir daí, então, passamos a executar o projeto. E neste caso aqui, esta máquina foi simulada, já foi o painel inteiramente testado e está pronto para ser colocado no gabinete que está instalado na máquina e funcionar. Já foi testado e já foi aprovado, inclusive. Bem, vamos falar um pouco então da oficina. Temos aqui uma oficina de eletroeletrônica com um painel que nós usamos para fazer alguns trabalhos de TCC em faculdade, escolas técnicas. Algumas pessoas vêm treinarem aqui, porque temos todo um arsenal de componentes para auxiliar os técnicos iniciantes a começarem a trabalhar e desenvolver na prática. Muito bem, temos componentes aqui então que nos ajudam então a desenvolver projetos práticos. Este é o ambiente do nosso pequeno laboratório aqui, da onde sai painéis para várias partes do país, inclusive fora do país, como Itália, Argentina, Uruguai, Paraguai e por aí afora. Bem, vamos nos ater agora, que já nos apresentamos, vamos nos ater então ao painel em questão. Vamos acender aqui a luz que ilumina a nossa bancada e vamos descrever os componentes de proteção e os componentes de acionamento propriamente ditos do painel. Vemos aqui, em primeira mão, o contator Q1, que protege o circuito do inversor, que trata do movimento principal da máquina. Temos aqui o Q2, disjuntor trifásico, que protege a bomba de tinta número 1. E aqui o disjuntor Q3, que protege contra curto-circuito o circuito da bomba número 2 de tinta. E aqui o disjuntor de comando, no caso aqui o Q4. Ele controla, ou melhor, protege o circuito de comando do painel, interno e externo.
à máquina, aliás, ao painel. Todos os componentes de campo são protegidos eletricamente, em caso de curto-circuito, por esse disjuntor de 2 amperes aí. Muito bem, aqui vemos o contator K1 que manobra a bomba 1, o K2 que manobra a bomba 2. Aqui vemos o relé térmico, né, que protege o motor contra a sobrecarga e que trata-se então da bomba 1. E aqui, esse aqui no caso é o relé E1. Então temos também o relé E2, que trata do circuito de proteção térmica e de proteção contra sobrecarga do motor da bomba 2. Temos aqui o relé auxiliar K3, que faz a liberação do inversor. E aqui o relé auxiliar K4, que faz também uma espécie de liberação, mais pulsante. Quando o operador precisa ajustar a máquina, ele vai acionar uma botoeira que vai contatar este contator, que dará impulso na máquina, considerando a aceleração já programada no inversor, enfim. Muito bem. E este, né, aqui é o componente provavelmente o mais importante do painel, porque ele é eletroeletrônico, e também é o que faz com que a máquina tenha várias velocidades, que poderá ser escolhida através deste potenciômetro, que será instalado no gabinete do painel. E esse inversor então controla o motor com relação à velocidade. Também controla contra sobrecargas e tem, enfim, aí muitos parâmetros que colaboram para o perfeito funcionamento do motor principal. Aqui temos a borneira, que faz a ligação do painel com o meio externo, né, com o campo, como a gente diz aqui na parte técnica. E, como vocês veem, aqui trata do miolo do painel, né, da placa de montagem que será colocada no gabinete, que já está instalado na máquina. Este filme serve também como um layout, porque ao ter a necessidade de substituir algum componente, a pessoa que irá substituir poderá recorrer ao filme e, enfim, fazer a substituição, sabendo como os fios, os condutores estavam exatamente ligados desde a montagem do painel, e não terá dificuldade nenhuma em recolocá-los no possível ou necessário novo componente. O componente que poderá apresentar um nível um pouco maior de dificuldade, ou seja, que exige um pouco mais de técnica, é exatamente o inversor, né, que é um equipamento eletroeletrônico e tem aí diversos parâmetros a serem modificados conforme a necessidade da máquina. Normalmente, quando se troca o inversor, ele vem parametrizado default ou com os parâmetros de fábrica. Então há necessidade para cada projeto, e no caso este aqui, adaptar alguns parâmetros às necessidades da máquina. Bem, vamos repetir então. Nós, montadores de painéis, somos da Valitec Comandos Elétricos, situada aqui em Valinhos, a Rua 6, número 180, no Jardim São Marcos, no estado de São Paulo. E outra coisa ainda, quando o cliente necessita de alguma informação, ele poderá recorrer a esse filme ou nos ligar, ou então fazer contato por e-mail, que nós informamos todas as características técnicas, porque o arquivo de montagem do painel fica conosco e poderemos, a partir dele, informar todas as dificuldades que poderão existir com relação à troca de componentes ou coisa assim. Muito bem, vamos terminar por aqui. Esta é a parte 1 do filme, e a parte 2 poderá ser apreciada depois, uma vez que o painel estiver colocado em seu gabinete. E aí terá então um perfil completo desta montagem, que será feita após a colocação
desta placa de montagem no interior do gabinete do painel, onde estarão os botões de comando, acionadores e plaquetas de identificação desses botões e desses acionadores, inclusive o controle de velocidade e algo mais. Muito bem, ficamos por aqui então, e estamos terminando então a apresentação da parte 1 do painel, que servirá para acionar a máquina que foi construída então pela Flexo Brasil. Quem vos narrou foi Vanderlei. Até a próxima então. Obrigado.